Olá, cheios de luz, querida pessoa, bem-vindos a mais um podcast do Zé, o Pod Zé. E hoje eu amo dizer que no tempo certo e no tempo de Deus as pessoas se encontram, se reencontram, se conectam, expandem tudo isso para cocriar, para compartilhar e para que juntos nós possamos fazer desse mundo um mundo melhor de se viver, com famílias mais conectadas e negócios maiores, mais abrangentes e mais lucrativos. Tenho um convidado muito especial, um convidado tão especial que esse cara é conhecido como um empreendedor multisserial. Fala sério, gente, olha isso, multisserial, ou seja, faz muitas coisas, tem inúmeras expertises e é referência. Ô, gente, esse cara já teve até um contato com o Trump e já ofereceu, já fez negócio com o Trump. Esse trem deve ser meio complexo, né? Fala sério. Mas eu estou aqui com o meu querido amigo Ricardo Bellino. E aí, Bellino? Querido. Vamos lá. Tudo bem? Vamos abraçar aqui? É, o lógico. povo gosta de abraçar. Tudo bem, que delícia. Quem pode, pode, né? Quem não pode, pode Zé. É isso aqui. Que alegria estar aqui com você, querido. Que bom você estar aqui, fico muito feliz. Gosto muito de conhecer as pessoas de uma forma diferente que as outras gostam de conhecer. Meio o Bellino na essência. Sim. Adoro isso. Bellino, me fala aí, você que tem uma trajetória maravilhosa, grande e é realmente sobrenatural o que você faz, mas quando você pensa na tua vida de uma forma geral e você lembra de três marcos, três momentos definidores, três coisas impactantes da tua vida desde quando você nasceu até agora, o que você pode falar? Quais foram os três momentos mágicos da tua vida? Zé, eu adoro essa provocação, até porque falar da biografia da gente, né, é falar mais do mesmo. E hoje, com internet, a pessoa curiosa, como nós somos, vai lá no Google ou no ChatGPT e pergunta, né, sobre as nossas aventuras. Mas, pontualmente, eu vou te dizer que tem três momentos interessantes. Um primeiro momento que eu me descobri como empreendedor com meu avô paterno. Eu adorava aquele ambiente. Ele era um comerciante português, dedicado à venda, ao comércio de tecidos finos, quando ainda não existia confecção no Brasil. E aquele ambiente, aquilo me impactava muito. E eu nunca me esqueço aqueles almoços na Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro. Ouvindo aquelas histórias daqueles comerciantes, daqueles vendedores, eu acho que eu, de alguma maneira, por osmose, acabei, né, absorvendo aquela cultura, né, aquela dinâmica e me encantei com aquilo. E eu acho que isso teve uma influência muito grande na minha vida. Esse foi um primeiro momento. Você tinha mais ou menos quantos anos? Ah, Zé, que eu me recordo com lucidez desses momentos, eu diria para você que uns 12 anos, 10, 12 anos, aquilo, eu já começava a viver aquele movimento, aquele ambiente. Depois eu tive um outro momento, passados 30 anos, né? Quando aos 40 anos eu já estava vivendo em Key Biscayne, em Miami, tinha feito um grande negócio, tinha vendido minha participação na sociedade com Donald Trump e fui morar na ilha de Key Biscayne. E passado aquele período curto daquele momento de euforia, né, de estar vivendo aquele momento sabático, né, quando você conquistou tudo que você podia, que você queria, que você achava, né, que o sucesso ele era o ponto final, né, a chegada, né, a reta de chegada. E aquele momento eu digo que ele me fez sentir uma angústia muito forte. E eu vivi o que eu chamo da era da gaiola de ouro. Uau. Então eu estava aprisionado numa gaiola de ouro, né? Com todos os recursos à disposição, com todos os brinquedos, né? Que a gente pode almejar quando a gente não tem nada e quando a gente vai ter sucesso a gente vai querer conquistar, né? O carrão, o relojão, o casão, tudo aquilo, né? E eu me vi ali naquela situação aprisionado na minha gaiola de ouro. E não estava feliz, né? E aí eu comecei a tentar entender qual era a importância da felicidade na minha jornada, né? E aí fui entender que a ciência, né, que você é o mestre, né,
ela explica e ela ensina que a felicidade é aprendível, né? E que, para isso, a gente precisa colocar a felicidade na frente do sucesso, né? Ser feliz. E ser feliz não é dar risada o dia inteiro, soltar foguete, fazer festa, porque isso o dinheiro proporciona, né? Mas a felicidade mais plena é aquela felicidade que a gente compreende que a gente precisa virar a chave do ego, trocar uma letra, que está lá, que é o G pelo C, e trabalhar pelo eco, que é compartilhar, que é o que você belíssimamente faz, o que eu faço também há muitos anos. E esse eco, ele faz com que a felicidade seja amplificada. Então eu transformo e eu posso ver a minha vida e a minha felicidade refletida na vida de outras pessoas. E quando eu consigo entender que eu posso ser um objeto, um veículo para trazer felicidade para outros, eu construo um legado. Eu crio uma missão de vida, realmente, quando eu consigo me emocionar na emoção do outro, porque eu consegui quebrar crenças limitantes, ou seja lá o que for, ou, como falávamos aqui alguns minutos atrás, pequenas inverdades, né? Que fazem o que eu chamo de inverdades perigosas, pequenas distorções da verdade que nos fazem muitas vezes nos encontrar em relacionamentos de fachada, em negócios ruins ou empregos ruins, e a gente se conta essas pequenas distorções da verdade a vida inteira, porque a dor de aceitar a verdade, muitas vezes, é difícil de enfrentar, mas às vezes é melhor aceitar logo, que dói menos, e passar para o outro lado. Então, eu diria para você que, enfim, você me fez me pediu 3 momentos, né? Teve um da descoberta da minha vocação. Com avô. Com avô. Como chama seu avô? José. José. Ribeiro Belino. José. Ah, olha aí. José. Eu tive um Zé na minha vida e fui encontrar outro, né, querido irmão de luz, que é você. Então, acho que um foi a descoberta da minha vocação. 2, o entendimento de que o sucesso e que a riqueza material só te faz ser um pobre miserável com dinheiro na conta do banco, mas não ser feliz. E aí, no terceiro momento, foi o reconhecimento de como eu, a partir da travessia desse rio, né, ir para o outro lado da margem, né, entender e nadar com tubarões e com jacarés e com tudo que tem lá no meio, piranhas, né, tudo que aparece no meio do rio, né, reconhecer e assumir esse compromisso com a felicidade. E aí eu tenho um projeto lindo que você me deu a alegria de ir lá para eu te prestigiar e te homenagear, que é a Escola da Vida, que é um projeto que esse ano cumpre 15 anos, né? E que eu tenho como propósito realmente levar essa filosofia da felicidade. Inclusive, não por acaso, fizemos aquela cerimônia linda na Academia Paulista de Letras no Dia Mundial da Felicidade, que foi o dia 20 de março, né? Não por acaso, para chamar realmente a atenção de um tema tão importante. E cada vez que eu encontro um amigo ou alguém que eu estou homenageando, é sempre muito interessante ver como que a felicidade abre portas, né? Como que as pessoas se reconhecem nessa escola da vida, que não é uma escola com paredes, que tem uma sede, que tem um prédio bonito. Não, não. A escola da vida, quando ela é reconhecida, ela reside dentro de cada um de nós. Nós somos o edifício da nossa própria escola da vida. E é isso que hoje me motiva, é isso que me incentiva, que me faz estar feliz, alegre, mesmo quando eu estou triste. Porque eu aprendi que a tristeza não é o oposto de felicidade. O oposto de felicidade é apatia. A tristeza é um momento. Eu posso ficar nela e transformar ela em angústia, em sofrimento, ou eu posso deixar essa tristeza embora. E ela vai. Ela não quer. Quem aprisiona a tristeza somos nós. Ela é um ciclo impermanente. E você, de novo, é um maior cientista sobre esses trabalhos, né, e sobre essas questões da mente, né, os jogos da mente, os perigosos jogos da mente que vivemos. Então, eu acredito que, enfim, se eu podia fazer uma introdução que não foi tão curta, mas para explicar quem eu sou hoje, né, da onde eu vim, o meu legado e o meu compromisso de vida. E quando que você sente que aconteceu isso? Porque 12 anos tem seu avô, 40 anos tem a ilha, e essa descoberta foi quando? Mais ou menos. Então, eu acho que esse ponto de inflexão, né, vamos dizer, né, que aonde eu, com a minha vocação, assumo uma trajetória de sonhos impossíveis, né, conquisto esses sonhos, né,
capitalizo esses sonhos, monetizo esses sonhos, né? E passo a ter esse conflito interno, né? De sentimentos antagônicos, né? Contraditórios, que é essa minha fase da gaiola de ouro, que eu chamo de gaiola de ouro, né? Eu te diria, isso aconteceu, hoje tenho 57 anos, aconteceu há exatos 16 anos, mais ou menos, que foi na véspera de quando eu então decidi estabelecer, construir, edificar essa escola da vida, que é o projeto que eu fiz para mim. Porque eu digo o seguinte, não é para vender curso para outros. Se aquilo que a gente prega não pode ser aplicado na nossa vida, alguma coisa está errada. A gente então está vendendo o que a gente não consome. A gente está vendendo o que a gente não acredita. A gente é bom de falar, é bom de narrativa, de argumento, para vender para os outros o que a gente nem compra. Então, eu sou o primeiro aluno da Escola da Vida. Eu sou o primeiro. E continuo frequentando a Escola da Vida. E é sempre muito bom, né, na sua, eu sou um amigo querido que te admira de longe, né? A gente não tem tantas oportunidades para estar tanto tempo seguido juntos. Mas a vida nos mostra que isso não quer dizer nada. O tempo, né, essa quantidade de tempo, às vezes excessiva, numa convivência não estabelece a admiração, o respeito, né, o carinho que a gente pode nutrir um pelo outro. Tivemos num mosteiro juntos, né, fazendo o meu programa do Zen Empreendedorismo. E é tão bonito de ver a tua trajetória reconhecida. E agora, eu sou cidadão português, e que lindo. sou herdado do meu avô Zé, né, que era um empreendedor português que chegou aqui no Brasil sem nada. E ver agora, recentemente, você na capa da Forbes de Portugal, né? Eu que vivi os últimos 3 anos em Portugal e ver como é que nós podemos romper fronteiras, né? E fazer com que a nossa história inspire outras pessoas, né? Fazer com que outras pessoas, independente da língua que a gente fale, mesmo que português de Portugal e do Brasil, completamente diferentes, são línguas diferentes, com expressões diferentes, com culturas diferentes, mas é muito lindo de ver e eu quero te parabenizar. Eu acho que esse reconhecimento só nos reforça a responsabilidade que nós temos. Eu digo o seguinte, José, eu vivo diariamente o mito do Pequeno Príncipe. E eu acho que não tem nenhum livro de negócios, de marketing, de venda tão bom quanto o Pequeno Príncipe. Porque o Pequeno Príncipe, ele te traz uma provocação muito importante e profunda de que tu serás eternamente responsável por aqueles que cativas. Se não houver esse compromisso para pessoas como nós, que lidam com milhares de pessoas, que a gente nem sabe quem é, que lê nossos livros, assiste o nosso podcast, vê uma entrevista ou assiste uma palestra e a gente, talvez, muito possivelmente, jamais sentará para almoçar com ela, ou tomará um café com ela. Mas o impacto que a gente cria e provoca e que transforma essa pessoa, de alguma maneira, pela nossa forma despojada, entusiasta, eu falo meus palavrões, e isso conecta as pessoas. Sim. Né, para que as pessoas, por algum momento, parem para pensar. Né, eu tenho um livro, vou fazer eu acho que é uma provocação muito curiosa e quero deixar como contribuição para quem vai estar nos assistindo. Eu, ao longo de uma longa trajetória, né, empreendedora, eu convivi muito de perto com o sucesso. Né? Não o meu sucesso, o sucesso das pessoas com quem eu me relacionava. Sim. E me relaciono. Né? E aí eu entendi que o sucesso, ele inspira. Mas é o fracasso, são os erros que ensinam de fato. E para mim essa é a grande matéria da Escola da Vida. Né? Eu escrevi um livro que eu disse o seguinte, se o sucesso não é um golpe de sorte, que a gente sabe que não é, o azar, o fracasso não é golpe de azar. O cara, para ter azar, ele se dedica mais do que quem tem sucesso. É uma coisa de maluco. Aí eu escrevi um livro chamado Ninguém é Fudido por Acaso. E criei um teste, querido, que é o fudidômetro, para o sujeito fazer uma avaliação do seu grau de fudência. Como diria a nossa querida Natália Arcuri. E o cara pode ir lá, fudidômetro.com.br e faz o teste.
Saber o quanto que ele tá ferrado. Quanto que ele tá? Ele pode estar fodido, que é um cara ó, pra cima, com O, ou fudido com U, querido. É o ego e o eco. Você tem que escolher o caminho que você quer trilhar. Ô, Belino, quando você fala no teu avô, na gaiola de ouro e na escola da vida, você está falando de fontes e de pilares que alavancou a tua vida. Ou seja, são 3 características muito fortes. Agora compartilha comigo sobre 3 momentos de dificuldade, 3 momentos que te deixaram você desconfortáveis, 3 momentos ruins em toda a tua vida. Então, eu sempre fui uma pessoa, Zé, muito tímida. Hoje parece mentira, né? Mas eu era um jovem muito tímido. Sim. Com muitas crenças limitantes, né? Eu era, como eu hoje brinco, né, o ajeitadinho, que era o feinho arrumadinho, né? E eu, como tinha um problema de pensar grande, eu sempre olhava, né, tinha um olhar para a menina mais bonita da classe, né? Que, obviamente, né, não era difícil, né, de imaginar. E eu tinha muita vergonha, né? Quando eu ia nas festinhas, eu ia tentar ter coragem de tirar a mais bonita para dançar, porque na minha época eu tinha que pedir para dançar, né? Vamos. Não é uma coisa do momento de Na hoje. nossa época. Da nossa época. Então, assim, e eu recebi um não, né? No dia que eu consegui ter coragem de pedir essa menina, que eu tinha uma paixão platônica imensa da minha vida, e ela me disse um não, aquilo foi, assim, avassalador para mim, né? Então, aquele momento, assim, viver essa transição de ser alguém com tantas crenças limitantes, com tanta timidez, com tanta vergonha, com tanta, enfim, né? E poder quebrar isso. Eu só consegui me libertar disso quando eu me permiti sentir a verdadeira e profunda dor daquilo que era a minha crença limitante. Eu tinha que me enfrentar no meu próprio limite, naquilo que me causava constrangimento e desconforto, e ali eu me libertei. Mas aquilo foi um momento importante. Mais ou menos quantos anos? Querido, aí sei lá, Mais ou menos. 13, 14 anos. 13, 14 anos. Para Então, você ter uma ideia, eu tinha que fazer prova oral de português na classe. Você tinha que levantar, pegar um livro, não sei se você fez isso, e tinha que ler alguns trechos do livro, querido. Fiz. Placas vermelhas, gaguejava. Hoje eu me vejo falando, seja no seu palco ou grandes palcos para milhares de pessoas, eu fico pensando, eu devo ser realmente um fenômeno. Porque como é que eu conseguia ser aquele garoto tímido, lá atrás, travado, e conseguir ter a naturalidade de passear num palco e fazer uma conferência e falar das minhas verdades, né? Sim. E das minhas, enfim, daquilo que foram os meus grandes desafios. Então a timidez, o bloqueio, a trava, foi um dos momentos ruins, com mais ou menos 13 anos. Mas foi um momento ruim que me impulsionou demais. Isso é a pura verdade, né? Que os momentos ruins é que nos fazem ser quem a gente é. Porque no veneno sempre estará o antídoto. Exatamente. Não, e você é um poeta sobre essa questão, e vou te dizer de novo, quer dizer, eu tenho desenvolvido, Zé, uma capacidade de forma autodidata, né? Não como estudioso como você, mas eu sou um autodidata. E esse autodidata passa por eu conseguir me relacionar com os meus sentimentos contraditórios, né? Com altos e baixos, né? Alegrias e tristezas, melancolias. Eu convivo bem com isso. Sim. Né? Eu lido bem com esse processo porque eu não sou refém disso. Eu sou um observador disso. Eu consigo sair da situação e me observar naquele momento. E aí eu desenvolvo processos quase que de catarses, para reciclar aquilo, para transformar um lixo emocional, né, em algo, uma alquimia mesmo, né? Transformar aquilo em algo positivo. Sim. E a forma como eu desenvolvo esse processo é acessando a minha criatividade. Eu me considero um homem criativo e gosto de expandir a minha criatividade, e vou te dizer a verdade que são nos momentos de maior constrangimento ou sofrimento ou algo que está me deixando desconfortável, é que eu expando de uma forma assim absurda a minha criatividade e eu aplico ela em alguma coisa. E não necessariamente é em negócios para ganhar dinheiro. Pode ser em arte,
Eu fiz um projeto, eu reciclei 150 mil cápsulas de café Nespresso durante o meu sabático em Key Biscayne, exatamente no primeiro ano, que foi 2000, eu fui para lá em 2017, 2007, em 2008. Eu resolvi, eu tive uma visão, eu sou esse cara que eu tenho assim uns insights, e eu vi numa loja da Nespresso um painel feito de cápsulas douradas, e eu resolvi que eu podia transformar cada uma daquelas cápsulas num pixel funcional, num objeto funcional, de fato, tangibilizar um pixel. E eu construí 50 painéis que representam fotografias, que você não vai acreditar, com as cápsulas. Fiz uma exposição no Soho, em Nova York, numa grande galeria, imensa, e há 15 anos essa exposição corre o mundo. Olha. Nova York, Miami, Montreal, agora está em Lisboa já há 2 anos, e vou trazer para o Brasil e vou expor uma coleção de arte feita com café no Museu do Café, que é o museu mais lindo que está lá em Santos, que é uma coisa belíssima, e ofereci esse meu acervo para grandes instituições filantrópicas. Essas obras foram doadas em vários leilões. Tive a alegria de ver uma das últimas obras, que foi o retrato que eu fiz do Steve Jobs, ser leiloado num jantar de gala do nosso querido Edu Lira, em Londres, e o doador, que fez um cheque de 50 mil pounds para o Gerando Falcões, recebeu essa obra como retribuição. Então, não teve nenhum quadro por menos do que essa cifra. Que lindo. Apoiando projetos sociais. Então, esse compromisso meu com causas sociais sempre teve muito ligado às minhas iniciativas empresariais. Então, eu digo que a gente precisa alimentar uma agenda para que a gente seja lembrado e seja interessante e não interesseiro. Porque ninguém quer fazer negócio com gente interesseira. Mas, muitas vezes, um interessante numa conversa sobre arte, sobre livros escritos numa madrugada de um chat GPT ou quadros feitos com cápsulas de Nespresso podem provocar um encontro, um jantar ou algo despretensioso e, quem sabe, sair um grande negócio. Porque a gente quer fazer negócio com gente interessante. E, bom, então você compartilhou sobre esse desconforto lá, da timidez, o desbloqueio, e você falou só uma coisa até agora, mas 2 momentos de dificuldade ao longo da tua vida. Me desculpa, então, ter saído do trilho, me empolguei, como sempre. Mas quero te dizer que o segundo, inquestionavelmente, foi o momento da gaiola de ouro, porque, de fato, foi conviver com essa dualidade, né? Como você muito bem diz, muitas vezes, somos seres duais, né? Sim. Então, essa dualidade escuro, né, luz, né, é isso. Eu vivo isso, eu acredito nisso, por isso respeito demais o que você prega, né? Porque eu acredito nisso, eu vivo isso. Então, aquele momento lá, aos 40, 41 anos de idade, de ter que me sentir, às vezes, até constrangido. Como alguém pode não estar feliz tendo tudo isso, né? Às vezes tem que tomar cuidado também, Sim. né? E o que fazer com isso, né? Então, foi nesse momento que eu, na verdade, senti aquilo tudo, né? E vivi aquele desconforto, aquele momento, né? Um pouco de escuridão, né? da minha vida, e eu precisava de um plano B, né? E aí, curiosamente, eu de novo, meus processos de catarse, fazendo uma grande palestra aqui no Brasil para 5 mil pessoas, quando o Lobo de Wall Street, o Jordan Belfort, veio, eu fui convidado para fazer a palestra de abertura, e aí me provocaram, falaram, mas Belino, você nunca fez mentoria? Eu falei, não, o que é isso? Não, mentoria, você convida as pessoas, você compartilha, sua história é inspiradora. Eu falei, nunca tinha pensado nisso. Ele fala, então você tem que pensar. Inclusive, quem me fez essa provocação foi o Érico Rocha, porque ele tinha feito uma palestra próxima de mim nesse mesmo evento. Eu falei, não sei, mas eu estou sempre curioso para aprender, né? E aí eu resolvi fazer. E como é que eu chamei o meu primeiro programa de mentoria na ilha de Key Biscayne? Plano B. Plano B. Mas o plano B era para mim, não era para os outros. Então, como eu consegui vivificar aquele momento plenamente, eu consegui me entregar para as pessoas. E foi realmente um êxito. E aí eu entendi
que eu tinha um caminho a trilhar. Então, esse foi o segundo momento. Terceiro. Então, ô Zé, não sei te dizer Desconforto, desequilíbrio. Eu acho que, enfim... Incômodo. Eu acho que... Incômodo. Eu vou te dizer, eu tô, vamos dizer, num momento, né? Eu sempre digo nessa dinâmica de consolidar essas opções de vida, né? Essas decisões, né? Eu recentemente, você que é um homem que adora tijolo, né? E pedra, eu acabei de ser o próximo proprietário de uma residência em Belino, na comunidade de Belino, que eu faço muito gosto que você venha e participe, inclusive, da celebração desses 15 anos da Escola da Vida. Nós vamos ter uma instalação com 12 lobos, que foram criados por um artista fantástico, ítalo-brasileiro, que fez, inclusive, o touro da Bolsa de Valores do Brasil. E ele está criando, produzindo esses lobos que a gente vai instalar lá, e você, obviamente, faz parte dessa alcateia, com certeza. Você é parte dessa minha trajetória, dessa história. Eu terei muito prazer em te receber lá, inclusive na minha casa. E eu, inclusive, fiz um post falando de que eu senti mais alegria, curiosamente, de comprar uma propriedade nas montanhas de Belino, que me custaram algumas poucas dezenas de euros, de milhares de euros, em comparação a quando eu comprei a propriedade de alguns milhões de dólares em Key Biscayne. E eu estou vivendo um pouco esse momento de reconhecer e aceitar essa nova dimensão, né, de como eu vou aplicar a minha energia para os próximos anos da minha vida, né? Os meus próximos 30 anos, né? Eu estou pavimentando isso e não é um movimento simples, né? É abrir mão de algumas coisas em detrimento de outras, é focar realmente num projeto maior, num propósito, num significado. E isso faz com que eu tenha que abrir mão de algumas coisas, né? E essas concessões, elas de alguma forma te geram uma preocupação, né? Um medo. E eu acho que é engraçado, as pessoas têm dificuldade de reconhecer isso, né? Eu digo o seguinte, na minha vida, eu fui imposto para mim, né, desafios muito grandes. Eu me lancei em negócios muito arrojados, em projetos que a maioria pensava que era impossível e que traziam um certo medo, sim. Só que eu aceitei ir com medo mesmo. Então é o seguinte, o medo não me paralisa, ele me empurra para frente, né? E nós, como empreendedores, somos aqueles que, num abismo, a gente pula mesmo. E a gente não vê que está lá embaixo. A gente vai e vai dar um jeito. A gente sempre dá um jeito, né? E o avião, no meio, a gente dá um jeito de reprogramar a rota e ele vai chegar onde ele tem que chegar. Eu me lembro que o querido amigo, que é o Osiris Silva, um dia almoçando com ele, ele me falou, Belino, se eu tivesse que esperar os meus engenheiros me darem um ok, que o avião Bandeirantes, que foi o primeiro avião comercial da Embraer, poderia decolar do campo de São José dos Campos, estaria até hoje no hangar. Eu falei, meu querido, bota esse negócio para voar. A gente vai corrigir esse negócio lá em cima, porque senão não sai. Porque o feito é melhor que bem feito. Não dá para ficar na perfeição o tempo todo. Tem que fazer, tem que corrigir, tem que assumir os erros e tem que fazer acontecer. E agora, nessa conversa maravilhosa, nesse bate-papo, vai ter a pausa pro chá. Ô, gente, um chazinho é chique, hein? Ah, e saudável. A gente já volta. Agora eu decido me transformar. Você precisa encontrar o teu lugar. Para despertar o poder, nós precisamos despertar a nossa causa. Porque não adianta eu mudar o caminho se eu não mudar a forma de caminhar o caminho. O Zé, para mim, me despertou duas coisas poderosíssimas em mim. Uma que eu uso muito, que é o meu amor. Outra é o poder. Eu não consigo falar uma coisa só e família. Eu acho que você tiver essas três coisas resolvidas na tua cabeça, tá certo. E o Zé, para mim, foi isso. Amor, família e poder. Desperte o seu poder. E aí, curtiu esse intervalo maravilhoso?
Mas, lembrando você que eu estou aqui com esse empresário multisserial, que é o Ricardo Bellino. Bellino, que história, hein? Meu Deus do céu. Ah, e por falar nos seus lobos, eu amo elefantes. Ah, querido, é isso aí. Gente, eu sou apaixonado por elefante. Eu sei. E tem uma metáfora muito forte, né? Que o elefante, além de lealdade, força, foco, presença, os elefantes, eles têm um padrão de infância como a mente do ser humano. E as crenças que nós carregamos da infância, o elefante também carrega. Tanto é que os elefantes são presos por estacas que não suportam 10% do peso deles, que são as mesmas estacas de quando ele nasceu. E o curioso é que se você trocar a estaca do elefante, ele arranca a estaca mais forte. Mas a estaca de quando ele era criança, que ele tentou sair do lugar e não conseguiu, é a estaca que ele vai carregar para sempre. E ele não vai conseguir ver que ele cresceu e a estaca não segura ele nada. E a nossa mente, ela também é baseada em programações da infância, que hoje, os problemas da infância poderiam ser brincadeiras de criança, mas a gente traz como uma dor, como um trauma, como uma limitação. Bellino, desde o dia que você nasceu até hoje, se você pudesse voltar no tempo e Deus te desse um controle remoto da vida para um dia, só um dia específico, para qual dia você voltaria e por que você voltaria e o que você faria de diferente? Máquina do tempo do Bellino, pode voltar no tempo. Clique, clique, clique. Excelente. Olha, vou te dizer, me veio aqui agora muito forte. Foi o dia que eu estava na casa de um amigo meu, lá no Rio de Janeiro. E eu abri uma revista e encontrei ali uma história que parecia de conto de fadas, que foi a história da Elite, da maior agência de modelos do mundo, né? Eu, num momento de busca ainda, já adolescente, início de faculdade, né, para olhar para que caminho eu ia, sem saber para onde eu ia, não tinha a menor ideia. E eu vejo aquela história e tomei uma decisão naquele dia. Eu fiquei tão eufórico. Eu falei, eu vou trazer esse negócio para o Brasil, gente. Isso aqui não existe aqui. Isso aqui poderia ser um sucesso. Só tinha 3 probleminhas naquela noite. Não falava uma palavra de inglês, não tinha um tostão no bolso e não conhecia ninguém na indústria da moda. Ah, mas era só pouca 3 coisa, detalhes, rapaz. 3 detalhes. Ô Zé, naquela noite eu tomei uma decisão que iria impactar minha vida pro resto da minha vida inteira. Naquele dia, naquela noite, eu tomei aquela decisão e eu, de uma forma assim, muito lúcida, eu embarquei numa aventura sem limites, contra tudo, contra todos que achavam que era uma grande loucura. E aí, sem entrar nos detalhes do que foi, porque seríamos aqui uma história muito longa, esse negócio deu certo, deu muito certo. Eu, aos 21 anos, eu era o dono da maior agência de modelos do mundo. Então isso aconteceu com 20 anos, 21 meses, poucos meses antes? E eu lhe diria uma coisa, eu não mudaria nada. Toda aquela energia, aquela alegria, aquela euforia, aquele entusiasmo, aquilo que me motivou a superar as angústias, as frustrações, a ansiedade de não saber o que ia acontecer. Mas a força, a perseverança e aquela minha alegria, elas me levaram aonde eu precisava estar. Bellino, mas fiquei curioso. Você leu na revista, teve um insight, uma iluminação, e os detalhes, né, de não conhecer ninguém, de não falar inglês e de não ter um centavo no bolso. Tá, mas e aí, como que você fez para dar então, certo? Tá bom, vamos lá. Então, vou trazer um pouquinho aqui. Já que você Como me é faz que foi perguntas essa? ABC e eu respondo com o abecedário inteiro, eu não quero também tomar mais do que o tempo que eu tenho direito. Mas vou te contar, você sabe que eu precisava encontrar uma maneira de me comunicar com o outro lado do Atlântico, porque a sede da Elite era em Nova York, né? Eu estava no Rio de Janeiro. Desculpa, quero te dizer, naquela época não existia Google, obviamente. Não existia WhatsApp, LinkedIn, nada disso, tá? Não tinham inventado a internet. Eu estou falando 1985. Meu amigo, só que eu sou um sujeito muito curioso e atento aos detalhes. Quando eu abri a revista, nas primeiras 2 páginas tinha um pôster
que as agências de modelo na época utilizavam, que elas colocavam as fotos das modelos, foto de cara e os dados básicos, altura, quadril, peso, etc. Em cima tinha o logotipo da agência, o endereço, o telefone e o telex. Mas não dava para ver, não dava para ler, porque era uma reprodução. No dia seguinte de manhã, eu levei aquilo numa fotocopiadora, mandei ampliar para eu extrair o número do telex. E ali, então, eu decidi mandar um telex para o John Casablancas, que obviamente eu escrevi o rascunho em português. O meu amigo fotógrafo, que estava na casa dele, fez a tradução para mim. Eu ofereci a ele até 10% da empresa, se desse certo. Mas ele não acreditou. E um dia ele me encontrou depois que deu tudo certo e falou assim, gente do céu, eu tinha trocado 10% por uma tradução e eu não levei você a sério. Falei, Pois é. desculpa, né? Mas você está convidado para o evento, não tem problema. E ali, Zé, começou essa loucura. Então eu comecei essa comunicação via telex no Correio, na sede dos Correios da Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. E aí, como essa comunicação não era muito dinâmica, e eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu falei, como farei? Tenho que ir lá. Então, antes de saber como é que eu ia, eu tomei uma decisão. Porque a decisão, ela precede a ação. Sim. Você toma uma decisão, meu amigo. Isso. Primeiro, depois você vai ver como é que você faz. Exatamente. Decida que você quer mudar. Aí você vai mudar. Você vai fazer o que tem que ser feito para mudar. Mas se você não decidir, não vai mudar. Você vai arrumar desculpa para não mudar. E aí eu tomei essa decisão e mandei um outro telex dizendo, olha, como a nossa comunicação está meio truncada, eu acho que vai ser melhor uma reunião presencial. E aí tem uma outra preocupação, querido. Cuidado com o que você pede, porque o universo te dá. E aí veio uma resposta. Vamos fazer. Vamos fazer reunião. E agora como vou para lá? Só não tinha dinheiro, não falava inglês, não conhecia ninguém. E aí, circunstancialmente ou sincronicamente, uma das maiores empresas de remessa de documentos expressos, a DHL, estava chegando no Brasil. E ela fez um artigo na Veja falando que estavam oferecendo a jovens universitários que queriam viajar, mas não tinham dinheiro, a possibilidade de viajar levando apenas a mala de mão, porque tinha que levar no espaço de bagagem os malotes com os documentos. Então eu era uma espécie de pombo correio. Eu levava os malotes da DHL, entregava os tickets da bagagem para um despachante na esteira do aeroporto, na ida, e na volta pegava os mesmos para trazer os documentos dos Estados Unidos para o Brasil. E aí eu virei courier da DHL. Mas você sabe que isso foi, Zé, foi tão espetacular na minha vida, encontrar essa solução para um desafio, que hoje, quando eu faço as minhas principais palestras, eu coloco a minha jaqueta da DHL, amarela e vermelha, para lembrar que, de fato, todo sonho tem um preço a ser pago. Que maravilha. Não tem sonho grande que você vai conquistar sem pagar o preço. E isso foi a liberdade, literalmente, porque aquilo me abriu asas para eu voar de um ponto no Rio de Janeiro para outro em Nova York, para ir lá atrás do meu sonho e conquistar aquele sonho e lutar por ele. E eu consegui. Mas o mais importante dessa história não foi ter sido o dono mais jovem de um grupo desse tão importante, ter tido acesso à fama, ao dinheiro tão jovem, né? Saído do 0 ao 1 milhão tão rápido, né? Eu mesmo às vezes não acreditava. Mas o mais importante, Zé, eu vou te dizer, se eu posso te dizer, o que foi mais significativo, quais foram os maiores dividendos que eu recebi dessa história, é que eu me tornei amigo pessoal do John Casablancas, que foi o grande visionário, fundador e líder dessa iniciativa. E essa amizade, ela foi tão grande que eu tive o privilégio de ser convidado por ele no leito de morte para cuidar do seu funeral. Nossa, eu vivi com o John Casablancas na vida real o que aquele filme A Última Passagem, que tem Jack Nicholson e Morgan Freeman, né? E que os dois viajam o mundo, os dois condenados à morte por um processo de câncer terminal, né? E vão fazer viagens e aventuras ao longo do mundo, ao redor do mundo, aonde eles iam, aquele mecânico pobre não tinha dinheiro para viver,
o amigo do quarto, do leito, que era o dono do hospital, resolveu patrocinar. E aí eu assisti esse filme, Zé, no Leblon 1, cinema no Rio de Janeiro, a estreia com o John Casablancas. E ali tem uma coisa, forte. É um parêntese interessante de contar. Eles, entre aquelas diferentes aventuras, se encontram em cima de uma pirâmide do Egito. E lá, o mecânico, então, afro-americano, pergunta para o empreendedor de hospitais o seguinte: você sabia que para você ascender ao reino dos céus, os anciões egípcios precisam responder a 2 perguntas? Primeira pergunta: você encontrou felicidade na sua vida? Segunda e última pergunta, para abrir a porta: as suas escolhas, as suas atitudes e as suas decisões promoveram felicidade na vida de outra pessoa? Se você não for capaz de responder essas 2 perguntas, algo está errado. Pega um papel em branco, uma caneta Bic e reescreve a tua biografia. Fecha parênteses. Uma das aventuras deles e um dos desejos era que levasse as cinzas do amigo para ser colocada no topo do Everest. Uau. E eu tive o privilégio de enterrar as cinzas do meu amigo. Que lindo. E ele chegou para mim e falou: você vai ter que fazer as palavras aqui. Ele fez um planejamento da cerimônia. Nossa, que forte. E eu falei: mas você vai pedir para mim isso? Ele falou: vou pedir para quem? Você faz palestra, você é todo articulado, você tem que fazer isso. Inclusive em 2 idiomas, hein? Vai ter que fazer em português e inglês, porque obviamente já falava fluentemente inglês. Ô Zé, foi uma das coisas mais desafiantes da minha vida me despedir do meu amigo. Esses são os dividendos que eu aprendi na minha vida, na minha escola da vida, que o dinheiro nunca vai ser capaz de comprar. Então, ser rico de verdade é ter a capacidade de comprar o que o dinheiro não paga. Isso foi Para todo o resto, a gente já tem dinheiro para comprar. Isso foi há 8 anos atrás. 8 anos. É até recente, né? É. E essa cerimônia toda foi onde? Nos Na Estados fazenda Unidos? dele. Porque ele morava no Rio. Ah, ele morava no Ele Rio. faleceu no Rio, foi cremado, e aí eu voltei de Barcelona, que eu estava adquirindo uma propriedade lá, que foi a sede da Escola da Vida na Espanha. E eu voltei, porque eu tinha essa missão, né, esse legado aí, esse compromisso com ele de cuidar do cerimonial. A família já estava lá e eram os amigos, e ficou para mim vamos dizer, a função de liderar, de fazer essa reunião dos amigos e fazer as palavras e enterrar debaixo da árvore que ele queria lá as cinzas. Então, mas isso é aquilo que faz a diferença de pessoas ordinárias e pessoas extraordinárias. O que você está fazendo hoje na sua vida? Será que alguém vai te convidar para uma missão tão linda como essa? O que vão escrever no seu obituário no dia que você morrer, querido? Histórias de sucesso? De como ficamos ricos e milionários? Ok, isso vai gerar mais inveja do que admiração. O nosso sucesso, ele gera certamente mais inveja do que admiração. Porque as pessoas, na sua grande maioria, não têm a capacidade de fazer. Tem medo, tem dificuldade. Agora, seres humanos de luz, que entendem realmente o papel e a responsabilidade que nós temos nesse mundo, não é para todo mundo. Que lindo. Uau, essa é uma história impactante. E Belino, o que te move hoje? O que faz você acordar da cama e continuar, e sonhar? Qual é a tua grande motivação hoje? Zé, eu acho que, de novo, é a minha escola da vida. É pessoas, é gente, é o eco. É entender que não é sobre o Belino, né? Não é sobre o Ricardo Belino. Inclusive, eu tive o privilégio de receber esse presente que foi encontrar esse vilarejo na Itália de 100 pessoas. É surreal, né?
que chama Comune de Belino, né? Para ali, realmente, eu poder eternizar o que é essa visão, né? Não é a cidade, não chama Ricardo Belino, nem quero que chama. Belino. É Belino, é Comune de Belino, é uma comunidade. E esses lobos dos quais você é parte, essa alcateia, e nós falávamos aqui também, né? A inteligência que os animais possuem, né? Você falou dos seus elefantes, eu tenho no meu legado, nessa minha proposta filosófica, né? Essa dinâmica da alcateia, de como esse grupo, né, funciona, como é que ele orquestra, como é que ele tem códigos, né, de valores, de respeito, né, ao mais velho, a hierarquia, né? Tem toda uma dinâmica, né, que faz com que aquilo seja uma organização de enorme sucesso. Sim. E que pode e deve ser aplicada nas organizações das empresas e no próprio sucesso pessoal. Eu tive o privilégio de conhecer um autor que escreveu um livro chamado A Sabedoria dos Lobos. Uau. Ele, infelizmente, faleceu no ano passado e, inclusive, mais uma dessas sincronicidades, a editora que publicou a tradução no Brasil é de um grande amigo meu, Marcelo, que chamava-se Editora Negócios, e nós estamos reeditando esse livro, né? Porque não se trata, de novo, de um conjunto de esculturas. Não. É o que aquilo representa, os 12 pilares dos valores desse programa que eu estou lançando esse ano, que você vai estar comigo, com certeza, que é a sabedoria dos lobos. O como isso pode impactar a sua vida, a forma como você se relaciona com as pessoas. Porque, meu amigo, negócio é fácil de fazer. Difícil se relacionar com gente. Porque pessoas são complexas e nas suas inseguranças reagem mal, destroem sociedades, destroem histórias de amor por medo. O medo é um elemento tremendo para destruir coisas. Sim. Ele destrói relações. E antes de qualquer PowerPoint bonitinho, business plan ou Excel, tem pessoas. Você quer fazer negócio, você quer se apaixonar, você quer se relacionar com seres humanos que de alguma maneira compartilham de valores, sejam eles similares ou complementares, não importa. Mas tem um limite, né, de uma ética. Sim. Entre seres de luz que não estão aqui passando o tempo, né, numa vida funcional, numa vida biológica. Você tem que escolher o que você quer. Que história que você quer contar para o seu amigo Zé quando for convidado para sentar nessa poltrona e contar a sua vida. E por falar em legado e vida e essa construção, me lembrei da tua filha. Me fala um pouquinho aí. Da Catarina. Da Catarina. Não, Catarina é um ser de luz, inquestionavelmente. É a minha melhor versão, com certeza, né? Temos um temperamento muito parecido, então a gente briga muito. Então, o que é bom, porque quando tem briga, eu digo briga, né? Sim. A briga, ela é natural de quem tem visões, posições e opiniões fortes, né? E, de alguma maneira, quer impor ela, né? Aí é a lei da sobrevivência, né? Então, mas enfim, ela é uma criatura maravilhosa e muito dedicada ao autoconhecimento. Ela faz terapia há anos. Ela faz leituras profundas sobre questões, né, que você, na sua biblioteca... Os meus livros ela não lê nenhum, né? Mas o dos outros, porque sabe como é que é, né? Santo de casa não faz milagre, né? Mas ela vive comigo, né, o exercício diário, não tem necessidade de ler aquilo que eu estou exprimindo ali nas palavras, enfim. Mas eu acredito demais. Ela inclusive me propôs, a gente até conversou sobre isso em Miami, né? Fazer um curso, né? Porque hoje é tão difícil para um jovem tomar uma decisão. Que carreira eu vou seguir? Que faculdade eu vou fazer? Porque uma faculdade, meu amigo, leva 4 a 5 anos. Em 4 a 5 anos que você aprendeu tá desatualizado. Então você tem um problema. Tem um problema. A velocidade do ensino não acompanha a evolução do mundo, da tecnologia, enfim, de tudo aquilo que a gente está vivendo, convivendo e aprendendo a reaprender. Porque a gente tem que reaprender a aprender. O tempo todo. O tempo todo, senão a gente fica obsoleto. E nós não estamos aqui para ser obsoletos.
O corpo vai ficando mais velho, mas o espírito é jovem e a cabeça é muito boa e a gente tem que continuar em frente. E ela me propôs, né, fazer um programa chamado Behavior Science, a ciência do comportamento, rapaz. Existe hoje uma matéria de bacharelato que você se forma na ciência do comportamento. Isso não é autoajuda. Que lindo. E isso é aplicado a empreendedorismo, marketing, vendas. Não é psicologia aplicada, ou, vamos chamar, dentro de um arcabouço da medicina. Não. É a aplicação prática. Porque eu sempre falava lá, minha filha, você tem duas coisas que você não pode abrir mão. Ou você faz direito, ou você faz psicologia. Porque as duas coisas, você não precisa ser advogada e nem, muito menos, psicóloga. Sim. Mas como você vai ter que lidar com maluco o tempo todo? Porque as pessoas são malucas em alguns momentos. Nós também somos. Sim. E conviver com maluco, gerenciar maluco, estou falando no tempo sentido metafórico, filosófico. Metafórico, filosófico da coisa. Somos uns maluco beleza. Sim. Eu sou maluco beleza, rapaz. Eu me vejo nas letras da Rita Lee. Eu acho aquilo maravilhoso, né? Aquela visão romântica, exagerada, né? De viver aquelas fantasias que ela viveu, fantasias amorosas, sexuais, com aquela liberdade, né? Com aquela alegria. Então, eu acho que dominar essas matérias é muito importante. Então, Catarina, com certeza, vai me dar muita alegria, né? E com certeza vai voar muito, muito alto e rápido. E quem sabe vai colaborar com o velho pai, de alguma maneira, né? Ou eu, eventualmente, vou colaborar com ela, mas esse sentido de independência, de uma posição, de uma personalidade muito forte, né? Daquilo que ela quer, né? Daquilo que ela acredita. Então, acho que se eu tenho aí um legado, né? E uma herança a compartilhar ou deixar, eu acho que essa é uma forma muito bonita, né? De você olhar, né, o seu filho. Né? Eu tenho duas filhas, a Vitória, que é a mais velha, que é uma menina mais romântica, mais, enfim, que tem uma sensibilidade imensa, né, que tem uma outra personalidade, mas cada uma com as suas características, mas os nossos filhos são o nosso grande, né, nosso grande legado, eu acho que é a nossa grande perpetuação. Né? Eu acho que se de alguma maneira nós, com os nossos acertos e erros, pudermos realmente deixar para eles, né, uma bagagem, para eles relembrarem. Porque o imortal não é o que vive para sempre, mas é aquele que é lembrado para sempre, por alguma coisa relevante que fez. Não só pelas conquistas ou pelo acúmulo material. Eu acho que isso é o que faz a grande diferença. E eu espero, né, que elas se relembrem de mim, né, com essas coisas. E te contar que eu fui, em janeiro, homenageado lá em Los Angeles, no Teatro do Oscar. Um amigo que é um grande empreendedor, o Ramon Giraldi, fez um evento. Ela alugou o Teatro do Oscar. Foi a primeira empresa brasileira a alugar o Teatro do Oscar. Um negócio realmente monumental. E eu tenho atuado como amigo, um querido amigo, de alguma maneira eu acho que faço exercícios de mentoria com ele informais, no avião, em viagens, etc. E ele, para me agradecer, quis me homenagear. Então, na abertura desse grande evento, ele me homenageou e eu recebi do Rodrigo Santoro um troféu lá no Teatro do Oscar. E aí me pediu para falar. Eu falei, mas eu fui o único a fazer um depoimento ali. E eu fiquei pensando, interessante como é a vida, os momentos que a gente vive, né? Eu podia ali agradecer a todas as histórias de sucesso que eu tive, todas as conquistas incríveis, os sócios que me ajudaram a ser quem eu sou, enfim, a minha mãe, né? Aquela coisa que o nego faz na festa do Oscar, né? E eu tive um momento, Zé, um estalo, um insight, e eu decidi agradecer do alto do palco mais importante a todos os erros que eu cometi na minha vida. Eu agradeci aos meus erros. Porque eu sou o homem que eu sou hoje, primeiro. E o empreendedor serial, multisserial que eu também sou, também. Porque eu sou um homem antes, um ser. Antes de ser qualquer coisa temporariamente. Porque todo o resto é temporário. Sim. O que é a única coisa fixa somos nós. Por causa dos erros que eu
aprendi a aprender com eles. E legado, filhas, histórias, conquistas, reprogramações mentais. Belino, se você morresse hoje, uma metáfora de final de ciclo, como que você... Me inspirou muito aí sobre você falar sobre o Casablanca. Como que seria seu funeral? Me fala aí. Então eu vou te falar, querido, uma Como coisa. que é que então eu vou te contar uma pensa? espetacular. Eu estava voando, meu querido Zé, de Miami para São Paulo, na véspera do meu aniversário, que é dia 28 de junho. Tá perto? Tá perto. E eu assisti um filme que recomendo a você e a todos que estão nos assistindo que assistam, chamado A Última Palavra, estrelado pela Shirley MacLaine, aquela grande atriz. O resumo em 30 segundos desse filme, ela, uma grande empresária do mundo da publicidade, já aposentada, mas uma mulher, um ser humano que foi muito desagradável com as pessoas, ok? Tratava mal as pessoas, se relacionava mal com as pessoas. E aí ela estava na casa dela, na mansão dela, jantando sozinha, já com idade avançada, e ela, sem querer, deixa, num ato assim, deixa o copo de vinho cair sobre a mesa e ele cai em cima do jornal, e aí ele destaca a coluna de obituário daquele dia. E ali contava a história de uma professora que havia falecido. Uau. Então os amigos e a família estavam fazendo ali, né, uma homenagem àquela senhora que havia falecido. E ela se deu conta que ela estava às vésperas, né, de uma passagem para o outro departamento. E que ninguém ia falar nada dela. Ou se falar, não ia ser nada bom. Ela foi no jornal, que hoje já estava sob o comando da segunda geração, e pediu então um herdeiro do jornal que ela investiu milhões de dólares quando estava ativa no mundo da publicidade, para falar com a colunista da seção de obituário, que era uma outra estrela de Hollywood fantástica, e resolveu contratá-la para escrever uma coluna de obituário. E a menina falou, olha, a senhora não fica tranquila, não precisa me contratar, não. Quando a senhora morrer, eu escreverei. Não, você não entendeu. Eu quero que você escreva minha coluna de obituário hoje, eu viva. Bom, é uma história maravilhosa. Elas brigam, a velha passa uma lista de 100 nomes, a jornalista tenta falar com os 100, 99 não queriam nem atender o telefone, e ela mesma diz, olha, não liga para minha filha, que aquilo é um desastre, e nem para o meu ex-marido incompetente, para você entender o perfil da criatura. Bom, mas ela entendeu, no conflito com a jornalista, que ela precisava, não de uma coluna de obituário, meu querido, ela precisava reescrever a sua biografia de vida. E ela começa, então, uma jornada para reescrever uma biografia de vida. Mas não é escrever para um livro. Não. Estou falando metaforicamente. Sim. Repensar valores. Fecha parênteses. Eu quase estava desidratado depois de assistir aquele filme no avião, tomando um vinho, que eu adoro. Eu criei um grupo de WhatsApp, Zé. Eu criei um grupo de WhatsApp. E coloquei ali pessoas importantes na minha vida. Nossa. E eu vou lhe mandar, inclusive, os prints, que você pode até expor, se quiser. Querido, e eu fiz uma provocação àquelas pessoas. Eu disse, eu estou voando agora, aqui, estou em cima do Atlântico, vou celebrar meu aniversário, que é um momento de renascimento. Então, imaginem que, ao pousar no Brasil, vocês tenham a notícia que eu morri. Né? Então eu gostaria que vocês escrevessem aqui o que vocês sentiram e quais seriam as palavras que vocês estariam dispostos a expor num obituário. Uau. Meu amigo. Foi a melhor cartaz, o melhor presente de aniversário que eu tive, porque as pessoas levaram a sério. E eu me emociono, eu não consigo ler. Até hoje. Porque é muito emocionante. Né? Que lindo. E ter coragem de fazer isso. Né? Porque não é sobre mim. De novo, falar de mim mesmo é redundante. Eu quero saber o que o Zé vai sentir no dia que eu morrer. O que o Zé, talvez lá em Belino, do lado do Lobo, lembrando da nossa trajetória, da nossa caminhada, vai sentir.
né? Alguma coisa, bem ou mal, não interessa. A vida é feita de escolhas. E você não pode agradar todo mundo o tempo todo na vida. Isso não existe. Isso é panaceia, isso é viver numa... viver num romance, entendeu? Uma coisa poliana. Não é disso que a gente fala da vida real. Sofrimento, lágrima, risos, noite sem dormir, conquistas. A vida é isso, isso nos faz mais humanos. Né? É bom se sentir humano, cada vez mais humano. Eu adoro me sentir vivo e com esses sentimentos assim, intensos. Eu sou um cara intenso, então por isso faço coisas que a maioria das pessoas duvida que pode acontecer. Belino, se Deus pedisse para você deixar uma mensagem para o mundo, já que você transcendeu, já vai para o céu, mas uma mensagem, que essa mensagem ela fosse divulgada no mundo inteiro, em todos os jornais, em todos os rádios, em todos os canais de televisão, sobre por que valeu a pena viver a vida. O que você diria para o mundo? Eu não tenho a menor dúvida que a minha última mensagem seria: a felicidade precede o sucesso. Entenda, viva, sofra, mas seja feliz. E entenda que essa felicidade ela só vai existir plenamente se você estiver comprometido com a felicidade de outras pessoas. Uau! Esse é o Ricardo Belino, paizão, pessoa intensa, empreendedor multisserial. Eu gosto desse nome aí, gostei, curti. Ô Belino, nós preparamos uma surpresa para você, um presente para você. Temos uma amiga especial, uma artista plástica, que é a Anne, e nós resolvemos pedir para a Anne fazer um presente para você, e eu acho que você vai curtir. E, aliás, vamos chamar ela aqui e vamos passar esse presente nesse dia tão especial que a gente grava esse podcast. Esse Pode Zé. Pode Zé. Pode Zé. Pode tudo, né, meu irmão? Bora lá. Belino, vamos chamar então aqui minha amiga, aluna, artista plástica, Anne Veiga. Que maravilha, trazer obrigado. Esse presente para você aqui. Vem cá, Anne. Nossa. Eu acho que tô até melhor, tô aqui melhor no quadro. Olha isso, gente. Tô mais bonito. Eu acho que tá mais... O que você acha? Eu tô achando que o quadro tá mais bonito que o Eu tô original. achando também, rapaz. Que Não, espetáculo. está tudo ótimo. Ô, Anne, uma mensagem pro Ricardo Belino. Tem um filósofo que diz que os espelhos refletem os rostos. E a arte reflete o artista e quem é pintado por ela. É isso. Muito obrigado, Anne. Foi realmente uma enorme alegria e surpresa. Enfim, vai ter um lugar muito especial no meu escritório para poder prestigiar aqui essa sua manifestação. Muito obrigado, de verdade. Merece. E, gente, assim a gente termina mais um podcast do Zé, agradecendo a presença do Belino, esse amigo querido, e da Anne Veiga. Só Jesus na causa. Só Jesus causando. Vamos, Gostei muito. vamos tirar com o quadro e depois sem o quadro. Tá um pouquinho torto, dá um só um minutinho. Assim?